Paz do Senhor para você que está ouvindo este vídeo, está assistindo este vídeo neste momento. Que esse momento seja um momento de aprendizado, de reflexão para você que está ouvindo essas palavras, que possamos crer e ter convicção que Deus está conosco todos os dias. Talvez você esteja decepcionado com algo que aconteceu na sua caminhada, na sua vida. E muitas vezes, por, por servirmos a Deus, achamos que somos inabaláveis, achamos que nunca iremos se entristecer, achamos que nunca irá vir a vontade de desistir da caminhada, mas nós servimos a um Deus que sempre nos alegra e nos conforta através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos consola, ele nos ensina, ele é o nosso paracleto, ele é aquele consolador no momento mais difícil, ele nos faz entender em nosso coração e ter convicção que não importa o que aconteça, Deus sempre estará com seu povo. Irei ler dois versículos que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 17 e o versículo 25, que você que esteja ouvindo nesta hora possa prestar atenção nesse versículo, onde é versículo maravilhoso que Jesus conversa com dois discípulos que ia caminhando no caminho de Emaús, iam decepcionados, iam tristes, conversando sobre os acontecimentos que havia acontecido naquela época, naquela cidade, na cidade de Jerusalém. Eram dois homens que seguiam a Jesus Cristo, esperavam um milagre, esperavam que o povo de Israel fosse liberto dos romanos, que naquele tempo os judeus eram muito aprisionados pelos romanos e eles queriam que o Messias viesse e libertasse eles da mão de Roma, mas não aconteceu do jeito que eles pensavam ou do jeito que eles imaginavam, que eles pensavam que o Messias iria vir sobre um cavalo, ia guerrear contra os romanos e iria vencer, ia libertar o povo, mas Jesus, ele veio em humildade, ele era rei, mas ele veio como servo, ele era rico, mas ele veio como pobre para mostrar a humildade todos aqueles que o queriam servir. E a Bíblia diz que ia dois servos, dois discípulos no caminho de Emaús, dois homens no caminho de Emaús, conversando acerca do evento que havia acontecido em Jerusalém, sobre a crucificação de Jesus Cristo. E a promessa era que depois que o Messias fosse crucificado, que Jesus já havia falado, ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no terceiro dia, esses dois servos estão caminhando no caminho de Emaús e de repente Jesus aparece em oculto para eles. Eles não percebem que é Jesus que está falando com eles, mas no versículo 17, Jesus faz uma pergunta a esses dois servos, a esses dois discípulos, dizendo: que palavras são essa aqui, caminhando trocas entre vós, e porque estáis triste? Jesus faz essa pergunta, mas ele já sabe a intenção do coração daqueles homens que estavam tristes
e decepcionados, mas Jesus perguntou por quê? Para ver a intenção daqueles dois homens. E Jesus, ele pergunta que palavras são aquelas que os dois vão conversando pelo caminho. No versículo 25 de Lucas, capítulo 24, Jesus começa a falar com ele mais com ousadia, dizendo: ó nécios e tardos de coração, para que crê tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus já está dizendo, mostrando a ele que a profecia teria que se cumprir, que Jesus iria morrer no madeiro, numa cruz, e ao terceiro dia iria ressuscitar e entrar na glória de Deus, nos céus. Mas os discípulos não entenderam esta mensagem. Mas quando eles chegam num caminho, na casa dos discípulos, Jesus agora vai deixar os discípulos para ir seguir o caminho, mas um discípulo convida ele para entrar em sua casa e Jesus vai. E quando chega lá, eles sentam à mesa e vai partir o pão. E quando eles partem o pão, os olhos dos dois se abrem e eles passam a entender que era Jesus, mas quando ele abre os olhos, Jesus ele se oculta, ele some e os discípulos não se encontram mais com Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que para eles entender as Escrituras, Jesus começa a mostrar as profecias, começando dos profetas até Moisés e até a sua estada aqui nessa terra. Jesus começa a mostrar no Antigo Testamento os eventos, as profecias, aquilo que falava acerca da vinda de Jesus Cristo. Aí foi que eles entenderam o propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez eu e você não consigamos agora entender o agir de Deus em nossas vidas, entender o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele está nessa terra para ensinar todo aquele que tem boa vontade de aprender. Vejamos, Jesus, para explicar a profecia, para explicar a Bíblia Sagrada, teve que contar aquilo que estava escrito na sua palavra, que estava escrito na Bíblia. Ele começou a contar os eventos que aconteceram nos dias dos profetas. Para você entender um texto, você tem que percorrer a Bíblia Sagrada, os das demais concordâncias, demais referências, histórias que passaram pela Bíblia Sagrada, pelo livro sagrado, para você entender um texto ou um versículo da Bíblia. Por quê? Porque é pelas profecias que vão se testificar a obra de Deus nessa terra. E Jesus começa a falar dos profetas, falar de Moisés, o libertador do povo de Israel. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo das mãos de Faraó, que estava sendo aprisionado no Egito. E Jesus conta essa história também para que aqueles dois discípulos do caminho de Emaú possam entender porque Jesus morreu e teria que ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não perceberam que Jesus ressuscitou. E as mulheres já tinham visto que Jesus havia ressuscitado, que elas foram para o sepulcro, aonde Jesus foi sepultado, e Jesus ali fala com Maria Madalena, no sepulcro, e Maria Madalena está chorando no túmulo, porque chega lá, não vê o corpo de Jesus Cristo,
e de repente Jesus aparece para ela e ela não percebe, mas começa a conversar com ela. E depois ela percebe que é Jesus Cristo e ela vai e corre para contar aos seus irmãos, aos demais discípulos, e os discípulos não acreditaram na palavra das mulheres que viram Jesus. Mas Jesus aqui está contando para esses dois homens que estavam no caminho de Emaús, dizendo que era necessário que se cumprisse a profecia. Mas no final esses dois discípulos, eles entenderam o propósito da salvação através de Jesus Cristo. Não importa o que você está passando, não importa o momento, talvez você não esteja entendendo o agir de Deus na sua vida, não esteja entendendo o plano de Deus na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele revela e ele mostra todo o propósito do Senhor na vida do cristão, na vida do homem, e nada está perdido, e que Deus te abençoe.